Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre transferências, movimentações de mercado de dois casos, um pouco mais recente, que é o movimento do Fagner indo ao Cruzeiro, tá quase tudo certo para isso, eu vou trazer algumas informações que circularam nas últimas horas, e a outra situação já é uma condição um pouco mais antiga, já dá para dizer que é a novela Arthur Jorge, que parece estar chegando aos capítulos finais. Tivemos novos capítulos nas últimas horas e parece que nos próximos dias, ou até mesmo hoje, nesse dia 28, ainda nesse ano, podemos ter uma definição desse caso. Antes de falar sobre isso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e comentar aqui abaixo o que você está observando de todos esses movimentos dessa provável saída do Arthur Jorge e desse provável movimento do Fagner ao Cruzeiro, saída do Corinthians para o Cruzeiro. Primeiro falando sobre o caso do Arthur Jorge, que ao que tudo indica, de fato não permanece no Botafogo para a próxima temporada, depois de um grande 2024 com título de Campeonato Brasileiro, com título também de Libertadores. As declarações e tudo que houve depois do Intercontinental indicam de fato em que Botafogo não deve contar com o Arthur Jorge para a próxima temporada. Inclusive o portal O Globo e o Estadão já dão praticamente como certas a saída do português. Então é uma matéria bem interessante também aqui sobre esse movimento do Arthur Jorge nas últimas semanas, né? Tem uma aqui no GE que fala um pouco sobre as declarações que ele deu para a imprensa portuguesa, as 5 declarações que ele deu para a imprensa portuguesa após o Intercontinental, todas elas de fato tratando a permanência dele no Botafogo como incerta, apesar do contrato até o final de 2025, e tem essa outra matéria aqui que está no fogão na rede, mas acredito que ela é do OneFootball, né? Ela foi retirada do OneFootball pelo que eu pude observar anteriormente, e que fala sobre uma postura muito parecida do Arthur Jorge na saída dele do Braga, né? Da saída dele do Braga justamente para vir ao Botafogo, né? Para chegar ao futebol português. Se falou de uma tentativa de renovação de contrato, a tentativa e as investidas que houveram por parte do Braga para que o Arthur Jorge permanecesse na equipe do Braga, não houve um acordo, ele terminou saindo, e é o que parece muito com o que se tem aqui com o Botafogo. O Textor teve algumas investidas, acredito que é um ponto em que termina que tanto o Botafogo como o próprio Arthur Jorge terminam perdendo demais. Seria maravilhoso para o Botafogo seguir contando com o português, mas de fato é um Botafogo que está perdendo tempo. Tentou de fato a permanência do treinador, mas tudo indica que o Arthur Jorge tem um desejo de sair. Ele pediu um aumento, né, um reajuste salarial, coisa que o Botafogo não concordou, que o Textor até fez um esforço, mas aparentemente não foi algo que foi do agrado do Arthur Jorge, que atingiu ali a meta ou o desejo do Arthur Jorge, e ele deve sair do Botafogo para o futebol do Catar. Deve treinar o Al Rayyan na próxima temporada. E o outro caso, agora já voltando mais para um caso bem mais recente, para um caso de um movimento dentro do próprio futebol brasileiro, é a negociação do Fagner com o Cruzeiro. Mais um jogador que tem uma história no Corinthians indo para o Cruzeiro. Tem aqui um detalhamento sobre a condição do contrato e sobre a condição do Fagner, nessa possível ou provável ida do Fagner para a equipe do Cruzeiro. O Fagner que tem contrato com o Corinthians até 2026 e vai ser emprestado ao Cruzeiro para essa próxima temporada, para ser reserva. Assim, apesar de ser um ídolo do Corinthians, que está indo mais um ídolo, assim como foi o Cássio chegando ao Cruzeiro, mas é uma outra realidade do Fagner. Fagner que foi reserva, ou pelo menos alternou muito a titularidade no Corinthians nessa última temporada, também teve um período de lesão, e vai chegar para ser reserva do Willian. Isso é um fato.
O Cruzeiro teve o final do vínculo com Wesley Gasolini e estava buscando, tem aqui até na matéria, né? O Cruzeiro está em busca de um lateral direito desde que decidiu a não renovação com Wesley Gasolina. E esse nome para ser reserva imediato do Willian, ao que tudo indica, vai ser o Fagner. Não vai de fato chegar como chegou o Cássio, vai ser um nome que vai ser para compor elencos que. E trazendo um pouco da minha opinião, acho que a facilidade na negociação pesa favorável à ida dele para o Cruzeiro, porque não é um jogador que de fato se tem uma busca tão grande assim. O Fagner não teve uma grande temporada em 2024, agrega em experiência, agrega num sentido defensivo, é melhor do que o Wesley Gasolina, isso não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum questionamento sobre isso, mas acredito que se tivesse algum empecilho, se o Corinthians tivesse colocado o pé um pouco na porta para barrar a negociação, muito provavelmente o Cruzeiro não iria também levar grandes investidas para levar o Fagner à equipe mineira. Mas está aqui, vou inclusive tentar deixar aqui na descrição a matéria do GE falando sobre esse caso do Fagner, que muito provavelmente de fato vai para o Cruzeiro para a próxima temporada. Deixa aqui nos comentários o que você observou desses dois movimentos, a possível / provável saída do Arthur Jorge e quem seria um bom novo treinador do Botafogo para a próxima temporada, e também esse movimento do Fagner ao Cruzeiro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima.